Boa noite, graça e paz. Quero dizer da alegria de eu estar aqui retornando hoje ao Tela. Já tive notícia desses dois eventos, desses 2 dias de eventos. Eu quero cumprimentar a todos que estão envolvidos. Eu quero deixar um grande abraço ao pastor Paulo, ao pastor Dave, que participaram. Eu quero agradecer também ao Wellington, ao Breno e a todos os voluntários e voluntárias que trabalharam nesses 2 dias. Eu já tive notícias aí do sucesso que foi num tema que às vezes a igreja brasileira ela é muito silenciosa, que é a questão do empreendedorismo cristão. Eu diria que o dinheiro, de uma maneira geral, ele é muito pouco comentado nos nossos púlpitos. E, junto com o Tela, nós combinamos hoje de fazer uma pequena apresentação sobre empreendedorismo cristão. Até eu pensei que iria falar depois da entrega dos prêmios, mas eu já quero aqui de antemão poder cumprimentar a todos esses que vão ser premiados logo em seguida, deixar aqui meu grande abraço e o reconhecimento por serem empresas cristãs. No evento anterior, o pastor Paulo, o pastor Abe e o pastor Neif comentavam sobre essa questão da teologia da prosperidade, mas nós estamos aqui para falar da teologia da fidelidade. É uma grande diferença nisso. E o John Wesley, ele resumia dizendo o seguinte: ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder, e depois você doe o máximo que você puder. Então, esse é o empreendedorismo cristão. Eu queria colocar aqui já o primeiro slide. Eu vou tentar ser rápido para não atrapalhar a nossa apresentação, e pedir, e é isso que a gente vai comentar um pouco aqui com vocês, a importância dos valores bíblicos na criação e no desenvolvimento de negócios. É claro que durante esses 2 dias você teve aí alguns depoimentos de vários empresários dos mais diferentes setores, e eu vou contar no início aqui, nesses primeiros minutos, uma pequena história para você desse setor que tem chamado muita atenção da economia brasileira, que é a questão do agronegócio. Então eu vou aproveitar um pouquinho, contar um pouco a história do agronegócio, e depois nós vamos entrar aí um pouco nessa questão do empreendedorismo cristão. E por que eu estou falando isso? Porque empreender num país como o Brasil não é fácil. E aí depois eu quero tocar em algo muito importante. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção. Hoje, se você pegar qualquer um desses índices, carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade fiscal, porque às vezes a gente fala assim, a gente recebe alguém, puxa, que bacana, você vai criar o seu negócio, vamos criar um negócio, mas é importante que ele tenha uma realidade do que é o país onde ele vai empreender. E o Brasil hoje não é realmente para amadores, a liberdade aqui para empreender, liberdade para o comércio exterior e assim por diante. Hoje, cada dia que você acorda, sendo um empresário cristão ou não, essa é a dificuldade que você tem. O nosso Cooper de manhã é sair numa pista, e é impressionante as regulamentações, Ministério Público, licenciamento ambiental. Então, eu estou tentando mostrar para você que o ato de empreender no Brasil é uma coisa bem diferente do ato de empreender nos Estados Unidos ou qualquer outro país cristão. Mas eu tenho que ter esse retrato para que eu possa avançar um pouco. Eu vou te contar um pouco da história do que é o agronegócio. Há 30 anos, o Brasil era o 4º maior importador de carne. E não só isso, quem importava a carne não era o empresário, não era o mercado, era o próprio governo. O primeiro abacaxi, quando eu assumi o Ministério da Agricultura, essa história que eu quero que você preste um pouquinho de atenção, é que o Brasil, o governo anterior, ele tinha importado carne da Ucrânia, onde a gente teve aquele antigo acidente de Chernobyl. Ou seja, nós tínhamos toneladas de carne importada pelo governo, parada, e eram contaminadas com a radiação daquele acidente nuclear. Então, você imagine o tamanho do abacaxi que a gente tinha que resolver por uma carne que foi importada por isso. E naquele momento, no governo anterior, é importante que você entenda isso, como que o mercado, o marketplace, como que o setor privado ele era atendido, ele era tratado pelo governo. E era dessa maneira: o governo pegava boi no pasto, a Polícia Federal descia com o helicóptero, confiscava. Isso foi há 30 anos no Brasil. Nós tivemos aí, que os mais velhos, vou assim dizer, vão lembrar do antigo senador Romeu Duma, com a Polícia Federal laçando o boi no pasto. Era uma coisa assim incrível, a maneira como o empresário ele era tratado realmente no Brasil. E não só isso, o preço dos alimentos, eles eram tabelados. O preço da carne de primeira, carne de segunda, o preço do pãozinho numa padaria. Você imagine hoje, se a gente tivesse, a hora que eu vou fazer um churrasco no final de semana, eu vou depender de um burocrata em Brasília que está definindo o preço do que eu vou pagar no açougue ou no supermercado. Era assim que as coisas funcionavam. E não era só
nessa questão do preço tabelado, tinha uma série de outras dificuldades. Olha que coisa interessante, se você puder colocar o som, não está saindo o som. Isso aqui é um negócio interessante, que era o ministro da Economia da época. Olha a declaração que ele deu. É uma pena que eu tô sem som, mas aqui é esse ministro, ele está dizendo aqui, mas depois se puder aumentar um pouquinho, mas o que ele está dizendo? Olha que coisa interessante. O ministro da Economia dizendo o seguinte: eu fui no pasto buscar 2.000 bois e eu trouxe 2.000 bois. Que coisa incrível! O ministro da Economia. Depois você vai entender o que eu quero falar a respeito disso. E como é que pode, então, um país que teve tantas essas dificuldades, saiu do quarto maior importador de alimentos e carne do planeta para se tornar o maior exportador hoje, que é o Brasil, e manda carne hoje para 160 países? O que foi que aconteceu? Aí eu vou te contar rapidamente o que aconteceu, né? Naquele momento, e aqui não é uma questão política, depois você vai entender por que eu estou te mostrando isso, nós tivemos profundas reformas na agricultura. E o que foi essas reformas que deu esse agro, que deu essa explosão? Com medidas audaciosas, cujo impacto é difícil, isso é a imprensa falando. O governo pretende redirecionar a produção agrícola para adequá-la a uma real situação de mercado. Então, a liberdade para se empreender e se fazer. Esse foi um dos pilares lá atrás que o agronegócio aconteceu e teve toda essa explosão. E não só foi na carne, mas em outros setores também. Olha só isso aqui. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Eu estou dizendo isso para dizer para você que às vezes a gente olha para a Venezuela, olha para a Argentina, mas que coisa, preço tabelado, confisco, retenções, essas coisas. Isso nós tivemos aqui no Brasil. Era assim que o setor privado ele era tratado. Eu vou chegar onde quiser, que eu quero trazer depois desse assunto aqui para o tema. Aí, naquela época, havia uma grande abertura econômica na União Soviética, a Glasnost, a Perestroika, que era a abertura econômica da antiga União Soviética, e lá ele dizia o seguinte: a reforma era uma perestroika da agricultura, diminui a tutela governamental e abre mais espaço a um sistema genuinamente empresarial. Então, olha que coisa interessante a história que a gente teve aí do agro. E por que eu te mostrei tudo isso? Fiz uma pequena introdução aqui do agronegócio, que é o setor onde eu trabalho, porque isso se chama mandato cultural. Nós estamos aqui como empreendedores cristãos para cumprir isso daqui. Eu tenho que cumprir o mandato cultural, que é Gênesis 1:28. E esse mandato cultural, ele não é dado ao Estado. Ele não é dado a nenhuma autoridade política. Ele é dado a mim e a você. Aí quando eu digo lá, olha, ide, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Esse mandato é dado a mim. Então eu, como empresário, como criado à imagem e semelhança do meu Deus, eu sou um criador, então eu vou para lá. E toda vez, então, onde eu ponho obstáculos, estou impedindo o mandato cultural. Nós, como empreendedores cristãos, temos que entender que claro que é necessário até um certo ponto, mas essa burocracia, essas regulamentações, elas estão impedindo o quê? O mandato cultural. Então você vai ver que aqueles países que entenderam, e talvez os Estados Unidos tenham entendido bem isso, essa mensagem bíblica do mandato cultural, eu nunca me esqueço, o Dr. Milton Flávio está aqui como presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nós temos um centro imenso aqui de pesquisa no grafeno, que é um produto novo, 200 vezes mais resistente do que o aço, tem uma condutibilidade térmica incrível, e nós trouxemos aqui no Mackenzie o Prêmio Nobel de Física que descobriu o grafeno. Eu nunca me esqueço disso, um auditório lotado, cheio de gente, mais de 1.000 pessoas, ele dando uma aula magna, e no final da aula ele disse o seguinte: olha, o mais incrível de tudo é que o grafeno ele estava na natureza, eu apenas o descobri. Mandato cultural. Então, aí na natureza, nós temos, quem sabe nós vamos ter na minha área uma nova variedade de soja, um novo sistema de manejo de pastos, ou você na sua área exercer esse mandato cultural para que você possa ir adiante. Porque essas coisas, isso é mandato cultural. Quando eu coloco numa máquina agrícola, né, uma inovação, o GPS hoje, com maior acuracidade de qualquer Ferrari, Lamborghini, qualquer carro que eu tenho aqui numa cidade, isso é mandato cultural, onde eu estou trabalhando, buscando novas coisas, estou sendo eficiente.
usando, né, guardando o jardim do Éden, de tal maneira que eu possa ser cada vez mais eficiente em produzir isso. Então eu tenho que ter essa consciência, não sei se o seu negócio é o agro ou o que seja, mas que você possa ter isso. E o que é interessante? A gente está falando aqui do prêmio, nós estamos no Instituto Presbiteriano Mackenzie. Olha que coisa interessante dessa associação, né, do empreendedorismo, do mercado com a religião e com a fé. A igreja reformada, a igreja protestante, os evangélicos, eles entraram no Brasil através desse tratado, o Tratado de Comércio e Navegação, assinado por Portugal e pelo Brasil. Olha que coisa interessante, não foi alguma suma teológica, não foi uma reunião de igrejas ou de missionários, foi quando o mercado, Portugal e o Reino Unido fizeram, a Inglaterra fizeram esse tipo de coisa, aí que eles conseguiram, liberou a entrada desses missionários. É tão interessante que nesse artigo 12, eles falam o seguinte, que preocupados, né, mas eles dão essa liberdade, esse direito de consciência, esse direito de crença, mas eles fazem, inclusive no artigo 12, um pequeno reparo. Olha, toda nova construção de uma igreja não deve ter a semelhança de uma igreja, não deve ter um sino. Por isso que as igrejas mais antigas, as mais históricas, elas não têm aparência de igreja. Por quê? Porque foi através de um tratado de comércio, e através desse tratado de comércio chegou a Igreja Batista, chegou aqui os presbiterianos, os congregacionais. Então veja só, não tem como eu separar o marketplace do banco da minha igreja. Eu não tenho como separar, porque nós, o Brasil, somos uma testemunha viva do que é a associação dessas coisas. Isso aqui só para te mostrar o que foi esse mandato cultural, dessa abertura que aconteceu lá em 1990. Isso aqui é a área plantada, você vê que não muda muito. Agora olha a produção que a gente foi. Hoje nós estamos batendo aqui, 2023, 320 milhões de toneladas no Brasil. Vai ser este ano o maior exportador líquido de comida, de alimentos para o mundo. A gente manda alimentos hoje para 200 países. O quê? Mandato cultural. Quando você teve essa liberdade, quando você teve essa pista livre para que você possa desenvolver outras coisas, correr e avançar nisso. E aí o quê? É isso que a gente faz na agricultura. Esse aqui é um grupo, por exemplo, de plantadores de soja. O pessoal que está aí, a soja tem sido um dos produtos que mais tem expandido. Criamos um movimento, por exemplo, chamado Com Cristo no Cerrado. A ocupação do cerrado, mas o quê? Você cria uma Bíblia específica para isso, distribui essa Bíblia. Então são exemplos de como nós, como empreendedores ou como empresários, temos que trabalhar e avançar nessas coisas. E não só aqui. Olha que coisa interessante. Recentemente eu estive no Paraguai. Olha que coisa interessante. Uma das maiores empresas do Paraguai chamada Chacomer, olha o que eles colocam no site. Não é um negócio escondido, não. Não me envergonho do Evangelho, é assim que o apóstolo Paulo fala, né? Lá no site eles colocam o seguinte, ó, é uma empresa baseada em quê? Em princípios bíblicos, uma das maiores empresas do Paraguai. Então você precisa pensar bem, você está se envergonhando do Evangelho, ninguém está aqui para discriminar ninguém, mas como é que você tem conduzido o seu negócio, tem trazido esses valores bíblicos? Isso aqui é uma outra empresa que eu conheci no Suriname, a Kersten Group, lá dos Morávios. Olha que coisa interessante, fundada em 1768, uma empresa cristã, fundada por missionários morávios que funciona ainda no Suriname. Eles são os revendedores Toyota, são os revendedores da Caterpillar, uma empresa gigantesca e que não se envergonham do Evangelho. Traz esses princípios bíblicos para o seu negócio. Então eu tenho que procurar aprender. E aquela velha história, não custa relembrar isso, né? Dos 25 aos 65 anos, você vai passar 3.000 horas na igreja e você vai passar 80.000 horas no trabalho. Então não tem jeito. Você não vai ser um 007 cristão, vai se esconder no seu trabalho, vai ficar com medo. Você tem que testemunhar. Você não pode ter vergonha no negócio, na gerência, na direção, ou você é o dono, ou você está criando, você está numa startup. Eu não sei. Nessas 80.000 horas você tem que estar testemunhando. E olha que coisa interessante. Eu coloquei esse vídeo. A gente fala muito aqui do que é o agronegócio. Puxa, o pessoal está surfando, mas você não tem ideia das dificuldades que o agronegócio falta. Isso aqui, por exemplo, é o escoamento de soja na BR-163 no Nortão do Brasil. É assim que a gente escoa soja. Isso aqui é um rodotrem, né, uma coisa absurda, aliás, sempre gosto de falar, é uma homenagem às mulheres, que quem está dirigindo esse rodotrem é uma mulher, né, olha, é a contribuição, para você ter uma noção do que está acontecendo no agro. Mas por que eu estou contando isso? Porque assim, o Paulo estava falando, o pastor Paulo, aqui sobre a criação do Mackenzie. Nós tínhamos um empresário cristão, lá nos Estados Unidos,
que ficou surpreso, isso em 1860, que o Brasil ainda não tinha ferrovias. Aí ele resolveu doar o dinheiro para cá, para criar uma escola de engenharia, para que se pudesse formar engenheiros e a gente pudesse ter ferrovia. O dinheiro veio, Mackenzie foi criado, nós temos a segunda maior, mais antiga escola de engenharia da América, mas nós ainda não temos as ferrovias. A gente continua fazendo com esses caminhões e assim por diante. Então, uma história, como a gente precisa ter essa visão do que é esse empreendedorismo, a gente possa mudar. E às vezes esses lugares mais longínquos, aqui no sul do Pará, olha que coisa interessante, passando na Transamazônica, eu encontrei esse pequeno pastor aqui da Igreja Evangélica do Deus Eterno. Ele é um pintor, um funileiro, né? Então, durante a semana, nas margens da Transamazônica, num lugar totalmente esquecido, durante a semana ele trabalha com a funelaria dele, e no fim de semana ele tira a funelaria, coloca as cadeiras, e ali funciona uma igreja. Pastor Jorge, aí eu conversando com ele, ele falou assim: não, doutor, Deus não chamou os desocupados, não. Mas é tão interessante isso, né? A gente fica pensando, como é que é você, como é que eu vou fazer isso? Eu associar o meu trabalho com essas coisas e tocar isso para frente. E às vezes esses valores bíblicos, eles estão nos lugares mais longínquos, nem aonde você imagina que isso vai estar. Isso aqui eu estou na Groenlândia, eu estou a mais de 350 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Acima de Ilulissat, isso é um pequeno vilarejo, moram 29 pessoas nesse vilarejo, Icussat. Nesse vilarejo de 29 pessoas tem 7 crianças. Sabe onde essas crianças estudam? Que é a única escola possível de se colocar num lugar desse, que o verão lá é menos 5 graus, você imagina. Aqui são todos empresários, todos pescadores. A escola dos seus filhos é na própria igreja. Então, que coisa interessante, esses valores bíblicos, eles estão nos negócios e em profissões, nos lugares mais longínquos que tem. Isso deveria ser motivo assim, de satisfação, de orgulho, que bacana isso. Isso aqui, por exemplo, em Dubrovnik, que é uma das primeiras cidades comerciantes que entrou no mercado. Olha que coisa interessante, você acha lá uma inscrição dizendo o seguinte: balanças justas, pesos justos, EFA justo, justo terei. Então, olha que coisa interessante, falando da o quê? Da honestidade no meu negócio. Né? Eu não vou fraudar numa balança, eu não vou fraudar numa venda, eu não vou fraudar num negócio, num contrato, assim por diante. Vem lá de uma das primeiras cidades da era ainda quase pré-medieval, né, do Dubrovnik. Depois ela criou a primeira das moedas, a Libertina, vai ter uma história incrível essa cidade, mas mostrando a influência do valor bíblico nos negócios e assim por diante. Então, olha que coisa interessante essa pesquisa aqui, publicada pela Folha de São Paulo. Olha só, a fé religiosa é mais importante que... Não estou querendo fazer nenhuma crítica ao Mackenzie aqui, não se trata disso. Mas olha só, a fé religiosa é mais importante do que a educação para mudar de vida. Que coisa, né? Não, é a fé. Isso aqui, olha, ficou muito acima do que é estudar. Então, a prioridade de vida, não tem como eu ficar fora, não associar em relação a isso. E talvez aí, o que eu preciso? E talvez aqui seja o grande erro da igreja brasileira. Eu tenho que entender esses salmos, entender ele da profundeza, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo. Meu negócio, a minha renda, o meu lucro, o meu trabalho, o meu serviço. É dessa maneira que eu tenho que entender. E às vezes o que eu percebo? Talvez a igreja, ela seja a igreja muito mais da pobreza do que da riqueza. A gente tem medo de falar de lucro, os nossos púlpitos são silenciosos, a gente não tem uma mensagem para os empresários cristãos, e é nisso que o Tela vem, para te dar informação, princípios bíblicos, e como isso é importante no seu negócio, para que você possa entender esses salmos e levar adiante. E às vezes, insistindo, você tem as coisas mais incríveis, né? Nós reunimos um grupo aqui de agricultores do agronegócio, e nós temos uma doação de 100 mil Bíblias para a Ucrânia. Nós fomos lá em novembro, em plena guerra. Esse aí é o bairro onde você está lá, a Sociedade Bíblica Ucraniana. Não sei se vocês sabem, mas toda a Ucrânia fala russo. Com o início da guerra, ninguém mais quer falar russo, e a maioria das Bíblias que a Sociedade Bíblica Ucraniana distribuía estava em russo. Ninguém quer receber mais Bíblias russas, e não havia Bíblias em ucraniano. Então, esse grupo de empresários, produzimos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil 100 mil Bíblias e fomos lá entregar essas Bíblias. Mas a experiência foi tão interessante, porque ao redor tinha praticamente todas as casas ali destruídas, a Sociedade Bíblica Ucraniana não foi destruída.
E nesses dias de guerra, dificuldades, insegurança, aquela coisa toda, não sabe a alegria de você chegar. Aqui está em ucraniano, essa faixinha, esse adesivinho verde, aberto. Então veja, ali trabalhando. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso ajudar esses irmãos que estão em dificuldades, como no caso da Ucrânia? Alguém aqui que teve essa mordomia, que teve esse entendimento de dar esse dinheiro e levar isso adiante. E aí acontecem algumas coisas que eu vejo assim interessante. Mas a questão de relacionamento, meu RH da minha empresa é importante, eu vou fazer um curso, vou te falar uma coisa para você. Não tem nenhum livro melhor de economia, nenhum livro melhor de RH do que a Bíblia. E sabe por quê? Esse slide mostra isso. Logo depois a gente saiu, paramos na Polônia. Esse aqui é o pastor Nikolai, é o pastor de uma das maiores igrejas lá em Kiev, na Ucrânia. E esse aqui é o pastor russo, de Moscou. Fico até emocionado quando eu lembro disso, porque me fala para mim, que livro de autoajuda, que outra coisa pode fazer um pastor que está invadindo um país, um outro pastor, os dois ajoelharem juntos e orarem? Isso aqui foi no GKPN, que possibilitou esse tipo de reunião. Isso é um negócio incrível. Então, como é que eu posso fazer relacionamento na minha igreja? A Bíblia tem inúmeros versículos e capítulos inteiros que você pode realmente tratar sobre isso. E talvez aí, nessa parte do empreendedorismo, que a gente precise passar para os nossos filhos e passar para essa garotada é o valor do trabalho. Não tanto aquilo que eu ganho, mas aquilo que o trabalho me transforma. Eu tenho dado esse valor. Olha que slide triste isso, né? É preciso começar a ensinar o valor, porque olha só, famílias modernas, como os lares mudaram na década de 70. Aqui, morando com o cônjuge, como você vê como está diminuindo, né? Mas o percentual de pessoas de 25 a 34 anos que vivem com os pais subiu de 11 para quase 30%. Então esse valor do trabalho, eu tenho esquecido isso, eu não tenho ido adiante, eu tenho que começar a trabalhar sobre isso. Um pouquinho só agora, faça agora. Olha que coisa interessante esse vídeo. That you are an essential worker. But Essentia, I think you misunderstand the meaning of the word. No blow shines. Stand over there. Move. Next. Isso é aquele filme, ele está definindo quem são os trabalhadores essenciais. I teach history and literature. Where is the Essentia? Come with me. I'm an essential worker. Essential worker. Yes. I walk. Doctor, look at this noise. Look at this noise. Look at this noise. Isso é só tão interessante como a sociedade moderna se julga no poder, né, ou uma autoridade definir o que é essencial. Todo trabalho, todo, sem exceção, ele é essencial. É isso que a gente tem que falar. E quem não acredita nisso, quem impede esse mandato cultural, isso aqui é uma foto que eu tirei em Caracas, né? Todos os supermercados foram expropriados, praticamente você não tem mais supermercados privados, você não tem mais mercado lá. Isso é uma cena mais comum. Então, não adianta eu ter uma série de coisas se eu não conseguir ter essa visão aonde eu não consigo ter nenhum tipo de bem-estar. Ou então, por exemplo, se eu pensar na Coreia, essas aqui são as duas Coreias. Olha aqui o consumo per capita, né? Esse aqui, você poder comparar a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, é incrível. Esse tipo de dificuldade que a gente tem. Então, eu preciso entender o papel do mercado, o papel do empreendedorismo. Eu sempre gosto de usar a seguinte classificação. O que os vulneráveis do Brasil, que a população carente do Brasil precisa? Ela precisa de um bem econômico. Aqueles que estão na rua passando fome, eles precisam de um prato de comida. O prato de comida é um bem econômico. Ele precisa de um empresário que foi plantar, alguém que fez um fertilizante para ele poder fazer isso. Alguém que está sem roupa na rua precisa de um bem econômico, precisa de uma roupa para poder ser atendido. Quem está doente precisa de um bem econômico, precisa de um medicamento. Então eu não tenho como associar caridade, assistência social, sem essa visão da economia bíblica. Esse é um dos grandes erros que a gente não faz, é o que o Tela vem para poder ajudar nisso. E a Bíblia tem coisas incríveis, como regra de ouro, né, nos meus negócios. A gente se esquece essa regra de ouro aqui, né? Tudo aquilo que os homens nos façam, assim fazem vós também a eles, porque esta é a lei. E os profetas, né? Evita discussões insensatas. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas a Bíblia tem um manual de orientação para o seu negócio, daquilo que você estiver fazendo, para a sua gerência, para o emprego onde você estiver, que é incrível. Né? E a gente, quando não compreende isso, né,
Às vezes a gente fala, mas será que eu tenho que me envolver? Agora o Congresso Nacional vai ter uma reforma tributária. O que tem reforma tributária com questão de mandato cultural? Olha que coisa interessante. O que o mercado faz? O mercado te dá uma oportunidade incrível. Você pode chegar numa cafeteria, pedir um café com 20 diferentes aditivos que você pode colocar lá, menta, seja lá o que você quiser. Agora, por que eu estou falando isso? Isso aqui é interessante pelo seguinte, a Alemanha é o terceiro, porque o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café. A Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo. Só que ela não tem um único pé de café. Por que isso? Porque é o seguinte, olha que coisa interessante isso daqui. Eu tive recentemente lá na Alemanha, se você comprar 1 quilo de café torrado no supermercado, você vai pagar 7% de impostos. Se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar 32% de impostos. Então, como? Vamos industrializar, o Brasil tem que parar de exportar commodities, tem que agregar valor. Não é questão tributária, se eu não me envolver nisso, aí eu vejo alguém falar, mas essas coisas eu não gosto. Como? Talvez não haja assuntos mais importantes na Bíblia do que a questão tributária, de impostos. Por que as 12 tribos de Israel eles se separaram? Por uma questão tributária, quando o filho de Salomão aumentou os impostos, rachou. Por uma questão... A gente passa, eu sempre gosto de citar aquela passagem de Davi e Golias, a gente conta na escola dominical, todas as crianças sabem aquela historinha, mas tem uma passagem que a gente se esquece. Saul lhe prometia, para quem fosse derrotar aquele filisteu, aquele gigante, ele prometia algumas coisas. Uma delas era casar com sua filha, a segunda ele prometia muitas riquezas, mas tem uma terceira, sabe o que ele prometia? Isenção de impostos. Não ia pagar impostos. Naquela época, todo mundo já estava preocupado, isso é um texto bíblico. Daí, e às vezes eu acabo não me preocupando com essas coisas. E também, como é interessante, como a gente assim não tem ideia do impacto dos valores bíblicos, dos negócios e nesses países que são ricos, né? A gente sempre vê aqui no Brasil aquela admiração pelos países escandinavos, né? Noruega, a Suécia, a Dinamarca, que coisa incrível, né? Andando pela rua lá de Estocolmo, eu me deparei com uma cena que eu parei e tirei uma foto de 5 países com uma cruz. Olha a influência. Será que é importante o valor do cristianismo? Será que é importante esses valores bíblicos no meu negócio? 5 países, lá de uma bandeira, parei de tirar a foto, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia e Finlândia. Os 5 têm a cruz de Cristo nas suas bandeiras. Que coisa incrível isso, né? Às vezes a gente não liga e passa batido e acaba esquecendo disso. E aí como a gente tem que começar a entender, tem que ser um empresário cristão, porque eu tenho tantas oportunidades de ajuda, de auxílio no Brasil, em vários lugares do mundo. Eu não sei, dificilmente você vai ter uma cena como essa em qualquer igreja. Isso é uma cena lá no Iraque, eu fiquei tocado por isso, porque olha quem está sentado aqui na frente dessa igreja. Aqui são órfãos de guerra. Essas crianças estão aí, do Iraque. E lá no fundo, o que você vê? Essas senhoras aqui. Essas aqui são viúvas de guerra. Olha que coisa triste um negócio desse. Então, não tem como eu não falar, puxa, será que eu não preciso ganhar? Será que eu não tenho oportunidades que eu preciso ajudar? E no meu setor, por exemplo, talvez o melhor versículo que todo agricultor brasileiro deveria ter no seu coração é esse aqui: sede agradecidos. Porque que bênção que é esse país. Empreendedor aqui, por exemplo, isso aqui é uma foto de um trator numa lavoura norte-americana. Ele não pode usar como a gente usa aqui o ano todo. O Brasil faz safra e entre safra. Lá não, lá é uma safra, porque depois neva 5, 6 meses do ano, a fazenda fica debaixo de neve, fica improdutiva, incapacitada de alçar. Então está começando o degelo, ele tem que imediatamente começar. Não tem esse tipo de problema, não tem que agradecer por isso que eu tenho aqui, como é que eu posso ir adiante. Aqui está o Tiago, como esse país é do fundo Barnabás, como é interessante, nós temos uma experiência. Nós temos uma doação de milho para eles, e eles estão levando o milho para o Zimbábue, né? Marcamos foi que semana passada, né, Tiago? Foi para retrasado, né? Mas o que eu estou mostrando? Nós estamos fazendo uma ajuda humanitária. Nós estamos enviando alimentos para a África. Olha que interessante aqui. Porque isso que a Bíblia fala, né? Esses 2 versículos: quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar e a viver honestamente e ajudar os pobres, ajudar os necessitados. É isso como empresário cristão que eu tenho que fazer. E quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas para suprir as suas necessidades
É por isso que eu sou empresário cristão, mas eu coloquei isso aqui que eu achei interessante, foi isso daqui, ó. Nós estamos fazendo uma doação para eles, e para cada embarque a gente teve que pagar impostos. Então, é um negócio assim inacreditável, você tem que pagar imposto para você fazer uma doação, para você fazer uma ajuda humanitária. Então, é só quando tem que estar envolvido nessas coisas. E por que eu gosto de comentar isso? Porque é a falta desse mandato cultural. Isso atrapalha, isso impede que eu possa exercer com essa liberdade. Então as pessoas falam muito isso, mas é muito cultural, é muito Brasil assim, não vai para frente. Não, o dia que a gente tiver essa liberdade de exercer o mandato cultural, isso aqui foi um episódio que aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Esse tempo atrás eu fui, há alguns anos, eu fui num cartório da minha cidade, eu sou de São José do Rio Preto, só para te repetir isso. Aí eu cheguei lá para reconhecer firma. Aliás, o Brasil é o único país do mundo onde você reconhece firma da sua assinatura. Precisa reconhecer firma, que eu vou entregar esse documento. Aí foi lá, fui nesse cartório, aí ele reconheceu firma, ele deve ter lido o documento, ele foi meio xereta, porque depois ele veio e falou assim, mas doutor, o senhor vai levar isso aqui numa outra instituição assim, na pública. Eu falei, vou ter que levar lá mesmo. Então eu vou dizer para o senhor vai ter que reconhecer também a minha firma. Eu falei, como? É a minha firma. Então o resultado desse documento aqui, eu assinei aqui em cima, eu fui num cartório que assinou e reconheceu a minha firma, e de lá eu tive que ir num outro cartório que reconheceu a firma desse cara que reconheceu a minha firma. É isso. Um órgão público exigindo isso. Então, como é que eu vou exercer mandato cultural e de dominar é como? Se eu estou atrapalhando, se eu estou impedindo. Então essas coisas que eu tenho que ficar atento e como que eu tenho que avançar. E no Catecismo Maior, nós somos reformados, nós somos um produto da herança reformada. Olha que coisa interessante que Lutero fala. Quando você ora pelo pão diário, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, olha que interessante. Está orando por todas as coisas que contribuem para que você tenha e desfrute o seu pão diário. Você tem que abrir e expandir o pensamento, de modo que ele vá além do saco de farinha, do forno, do padeiro, cheio de exportações, sabores, ao país inteiro que produz, processa e traz a nós um pão de óleo e todo tipo de alimento. É incrível isso. Então, quando eu for orar por um sopão que alguém estiver fazendo aqui, vou orar por aqueles que produziram aquela sopa, aquele arroz. Quando eu for orar por um médico, para aqueles que estão produzindo medicamentos. Essa é a economia bíblica. É isso que o Lutero procura passar nessa visão dentro do empreendedorismo cristão. Graças a Deus, o país a gente já tem, comerá e te fartarás e louvará o Senhor teu Deus. Porque esse país aqui, por exemplo, é o Egito. Uma das maiores populações do mundo muçulmano, 110 milhões de pessoas, só tem 2% que são as margens do Rio Nilo que são agricultáveis. Claro que eu estou falando do meu setor. Eu estou comparando. Imagine o Brasil perto disso. Né? Eu lembro que eu coloquei uma foto, quando eu estava no ministério, de uma colhedeira, né, bonita, no milharal, colhendo, e eu coloquei esse texto aqui de Deuteronômio, bem grandão na entrada, assim. Aí todo mundo chegava e falava, nossa, mas quem que é esse escritor Deuteronômio? Eu falei, não, é um livro da Bíblia. E aproveitava e entregava uma Bíblia. Então, mas é uma maneira de você ser grato, de você poder realmente... E aí, você tem que entender. Eu acho que essa é a diferença. A gente não tem que ter medo da teologia, da prosperidade. Eu não tenho que ter medo da riqueza. Eu não tenho que ter medo do florescimento. Por quê? Porque no meu coração eu tenho que entender isso aí. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Então é assim que eu tenho que trabalhar. Olha, eu vou ganhar porque é o meu Deus que está dando isso. Quando eu não consigo justificar a origem do meu dinheiro, aí sim eu fico com peso na consciência. Mas não, isso aqui é fruto de oração, é fruto do meu trabalho, é o meu Deus que está... É assim que a gente tem que avançar, é assim que a gente tem que realmente... Porque eu não quero que você seja... Isso aqui foi um negócio interessante. Eu estava fazendo um trabalho em Gana, na África, e em frente ao lugar onde eu estava, tinha uma marcenaria. Aí o cara estava fazendo esse negócio, né? Eu falei, puxa vida, como ele está desenhando bacana essa Land Rover, né? Fui lá tirar uma foto, aí perguntei e estava falando, não, isso aí é um caixão funerário, um caixão. Por quê? Porque Gana tem uma tradição de que depois que a pessoa morre, ela faz o caixão dela naquilo que ela mais gostava em vida. Então, alguns fazem um modelo de uma bola de futebol, porque ele gostava de futebol. Esse daí, no caso, gostava de uma Land Rover.
Falei, que coisa incrível, né? Eu só espero que você não saia do tela e um dia tenha um caixão daquilo. Aquilo que você mais gostou, que olha, puxa, é o meu Deus, é a Bíblia, são esses valores, não são esses bens materiais que eu possa ir para fazer qualquer coisa. E quando a gente fala dessa falta da liberdade, eu tenho certeza que aqui você, qualquer um de vocês aqui em algum momento, já se envolveram em projetos missionários com os indígenas brasileiros. Nossa, qualquer igreja tem isso, é super bacana, mas eu não sei se você sabe, os indígenas brasileiros, qualquer índio brasileiro de qualquer etnia, ele é proibido usar a sua terra para fins, qualquer coisa, mineração ou no caso da agricultura. Eu sempre gosto de dizer, o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte, que todos têm direito ao trabalho. Eu vou dizer que esse artigo não vale para os índios, porque eles não têm direito ao trabalho, já que eles são proibidos de explorar qualquer coisa. Só para você ter uma ideia, a Serra Raposa do Sol, que é uma reserva indígena gigantesca, olha só, eles têm quase 100 mil hectares, se você fizer uma conta de padaria, da produtividade, quem é produtor de arroz vai saber disso, e você pegar o consumo brasileiro, você poderia alimentar 12 milhões, quase 13 milhões de brasileiros com a produção de arroz. Como a gente faz 2 safras por ano, você poderia alimentar aqui quase 25 milhões de brasileiros, em áreas que antes eram produtoras de arroz, e hoje são os índios que ganharam aquelas áreas como reserva indígena, não podem plantar. Então não adianta, eu posso fazer centenas de movimentos missionários na minha igreja, mandar missionários, procurar ajudar, se eles próprios não puderem caminhar com as suas pernas e exercerem um mandato cultural. E é uma coisa interessante, como às vezes a gente vê em alguns países, a influência desses valores nos negócios. Eu não sei se você sabia, pela franquia do McDonald's na Índia, todo o McDonald's na Índia tem escrito isso aqui, ó, family um restaurante familiar. Coisa incrível isso, né? Veja o que é um franqueado, o que ele não faz, ele pega uma multinacional e coloca aquilo que ele acha que é importante como valor da sua empresa. Eu sou um restaurante familiar, McDonald's, não tem. Por que não tem isso no Brasil? Então é esse tipo de ação que a gente precisa começar a entender. E aí, só para ir terminando, né, que país incrível que aí você tem. Aí são os países, eu gosto muito de mostrar sempre esse gráfico. Os países têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Aqui são as grandes economias, 1 trilhão de dólares. Né, eu estou tentando mostrar para você aqui onde é que nós estamos localizados. E aqui você tem os países que são os grandes mercados internos, acima de 150 milhões de habitantes. Agora, quais são os países que atendem apenas esses 3 requisitos? Grande área geográfica, são os países continentais, grandes economias acima de 1 trilhão de dólares e população gigantesca acima de 150 milhões. Só tem 3 países. 2 você sempre ouviu falar, que é os Estados Unidos e que é a China. Mas tem um terceiro que está aí. É o país onde eu e você, nós somos empreendedores, que é o Brasil. Que coisa incrível que é esse país e como que eu posso ir adiante. Se tem um versículo na minha área, no meu setor, que eu tenho que definir o meu país, é exatamente aí Mateus 25, porque eu tive fome e desses de comer, eu tive sede e desses de beber. Hoje o Brasil manda comida para quase 2 bilhões de habitantes, para quase 200 países. Então é incrível como eu posso fazer do agronegócio também um veículo, através do meu negócio, de propagar, de levar as boas novas e assim por diante. E também você pode fazer isso realmente no seu negócio, porque é isso que a gente tem que fazer, porque o futuro é muito grande, aí você tem as fronteiras agrícolas que a gente tem, aonde estão nascendo e onde estão morrendo essas pessoas, então são grandes mercados, né? Como eu tenho através do meu negócio uma mania de poder levar isso adiante. E é incrível, aonde apesar dessas dificuldades, que eu como eu coloquei lá no começo, eu quero terminar basicamente aí com isso, o que fizeram do Brasil. O Brasil é um negócio incrível por essa perseverança, né? O que nós somos maior, aí você tem uma série de coisas, né? Em termos de mercado, maior produtor de Bíblias, não sei se você sabe, o Brasil tem batido os Estados Unidos, tem batido a China, tem batido a Coreia do Sul em produção de Bíblia, então tem muitas coisas, temos dificuldades, temos inúmeras dificuldades, mas que país abençoado que realmente a gente já tem, que é isso daí. Então eu queria encerrar para você, e eu espero que sinceramente, nesses 2 dias que você esteve aqui no Tela, você um dia vai ter que prestar conta disso, e eu espero que daqui, ninguém apareça de mãos vazias perante o nosso Deus, e para isso, talvez a melhor sugestão que eu possa dar para você, né? Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Nos meus negócios. Que ele também seja uma maneira extensiva do que é o meu testemunho, e eu espero que nesses 2 dias você possa ter sido edificado e que você possa realmente ser um desses testemunhos aí, aparecer perante o Senhor. Olha, Senhor, eu fiz isso.
eu testemunhei no meu trabalho, produzi, eu fiz assistência social, eu preguei, eu levei as boas novas. Aí eu não sei, você vai ser pesado, né? E que Deus possa realmente estar lhe abençoando. Muito obrigado.